Olá, antes de tudo eu gostaria de dizer que eu não estou generalizando e afirmando que todos os profissionais japoneses da área da saúde são ruins e incompetentes. Até mesmo porque eu já fui muito bem tratado em clínicas particulares e hospitais públicos. No entanto, existe o outro lado da moeda, uma constante que costuma assombrar os brasileiros que residem aqui no Japão, sempre quando necessitam de consulta e de cuidados médicos. Aqui no Japão é muito comum, muito mesmo, os profissionais japoneses do ramo da medicina tratarem a mera opinião pessoal como diagnóstico certo e inquestionável. Se a opinião ainda for boa e bem fundamentada, através de exames bem executados e analisados, meus parabéns. Porém, no mais das vezes, costuma ser uma bosta, ao mesmo tempo que costumam ignorar por completo a opinião do próprio paciente, que aliás é o único que poderá dizer o que ele de fato está sentindo. Eu sei, é estranho, pode parecer uma piada, mas infelizmente não é. Isso é uma constante que acompanha este país há décadas, recheada com diversos relatos de erros médicos escabrosos e histórias de negligência de provocar indignação e ódio, até mesmo nos corações mais singelos e mansos. Realidade é essa que nem mesmo os japoneses podem negar. Erros médicos existem em qualquer país, isso é óbvio. Mas aqui no Japão, meus caros, é endêmico. Tão comum quanto os assaltos que ocorrem no Rio de Janeiro. Ao meu ver, existem 3 pontos muito problemáticos: a orientação protocolar médica japonesa, que é extremamente duvidosa, a forma como ela é conduzida e a maneira como os pacientes são tratados. Pois por parte desses profissionais da área da saúde, falta interesse, não há dom, e o respeito ao paciente é péssimo. É puro amadorismo, nada foi analisado com profundidade e dedicação, o que é um puro descaso. Além disso, muitas vezes enquanto esses médicos perguntam e anotam de maneira mecânica as nossas respostas durante a consulta, essas desgraças sequer fazem questão de olhar para o rosto do paciente, e se fechando a ouvir a opinião da própria pessoa que padece da enfermidade, o que é bem esquisito. Pois pensem comigo, a medicina é uma arte que requer uma sensibilidade muito especial por parte do profissional, em estar escutando e observando atentamente os possíveis sinais latentes que o paciente poderá estar emitindo, justamente para dar o diagnóstico e optar pelo tratamento mais adequado. E muitos desses sinais serão sutis, que por sua vez, para serem captados, requer dedicação e uma boa dose de intuição. Certamente, um médico dedicado e experiente poderá confirmar isto que eu acabo de dizer. Agora, se o médico não se dispõe nem a escutar a opinião do próprio paciente, logo não há nada a ser percebido e diagnosticado. Mas como eles precisam dar um parecer médico, então o diagnóstico oferecido é a primeira besteira que vem na cabecinha dessas criaturas infernais, o que em si é um absurdo hediondo, pois eles estão lidando com vidas humanas. Então vejamos, no caso de um clínico geral, o infeliz, o aspirante japonês a se tornar doutor de medicina geral, passa 6 anos de sua vida estudando medicina na universidade. Faz o juramento solene de ética médica, baseada em Hipócrates, que jura seguir os mais altos padrões de conduta médica, respeitando o bem-estar e a dignidade dos pacientes. Depois passa por um período de 2 a 3 anos de residência em medicina geral, para adquirir prática e experiência. E ao concluir esse período, supostamente teríamos então um profissional minimamente qualificado para exercer o ofício. Só que não. O que vemos na maioria das vezes são japoneses desqualificados, mal educados, desinteressados, negligentes, aborrecidos, orgulhosos e intelectualmente desonestos. Errar a avaliação médica por causa de fatores complexos que se cruzam entre si, dificultando o diagnóstico, é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é errar o diagnóstico por causa de incompetência, descaso, má vontade e negligência. E quando algo dá errado, tão logo eles tentam camuflar a cagada, tirando o corpo fora, quando é possível, sem se responsabilizar pelo erro ocorrido. Em 2019 saiu essa notícia na Alternativa Online, que eu deixarei o link aqui na descrição deste vídeo. Esses números são apenas os casos que foram formalmente registrados. Agora imaginem se nós formos contabilizar os casos que simplesmente passaram batidos. E acreditem,
São muitos. E isso não ocorre apenas em hospitais, mas se estende a outros setores da saúde, como odontologia, pediatria, dermatologia, casas de parto, asilos, entre outros. E isso tanto no setor público e privado. Muito embora isso seja mais evidente no setor público mesmo, o que inevitavelmente nos faz pensar que esses médicos japoneses desqualificados obscenamente mais pensam durante o trabalho é se livrar o mais rápido possível da fila de pacientes, bater o cartão no fim do dia e ir embora. A impressão que nos passa é isso mesmo, que o paciente para eles é um estorvo que deve ir embora o mais rápido possível. Em casos de febre, onde a causa é incerta, ela é tratada como gripe. Se os sintomas persistirem depois da primeira consulta, os médicos relutam em fazer novos exames e mandam você voltar para sua casa para continuar tomando os mesmos remédios. E se depois de 1 e 2 dias os problemas persistirem, eles voltam a fazer a mesma coisa, esperando que o sistema imunológico do enfermo faça por si só o resto do trabalho. Acredito que essa realidade nos hospitais e clínicas aqui no Japão merece um profundo estudo sociológico, a fim de rastrear as causas desse problema social, que devem ter lastro na cultura e em antigos protocolos médicos que precisam ser revistos e atualizados, além de, é claro, na forma como eles enxergam o mundo e lidam com o estresse de uma vida sobrecarregada. Muito embora nada disso deva justificar tamanha barbaridade. Tudo isso que estou relatando aqui não é segredo, é fato. Boa parte das vezes, não há diferença entre você se consultar com um médico tosco japonês e escutar um peido. Porém, o último pode feder, e no primeiro você pode morrer. Recurso tecnológico, medicamento, infraestrutura e acesso às informações de pesquisas médicas eles têm. O que falta mesmo é dom, talento. Os japoneses são péssimos para analisar e identificar enfermidades que não estão manifestadas de modo patente. Portanto, em relação a toda essa incompetência, negligência, descaso e maldade em tratar os pacientes que necessitam de ajuda como se fossem um lixo, eu digo, seria um grande avanço social arrancarem esses profissionais de suas funções para servirem melhor como faxineiros de vias públicas. Mas o que eu realmente faria com essas pessoas, eu me resguardo em dizer explicitamente aqui, para não ter o meu canal banido da plataforma. No drama da vida, a saúde é vital. Sem ela, mergulhamos em um triste espiral. Mas às vezes, o terror bate à porta. A morte espreita, sussurra e nos entorta. Descaso, o veneno que corrói a alma. Ignora o sofrimento, a dor que nos mantém em sua palma. Em meio ao caos, lutamos pelo viver, buscando na esperança o poder de renascer. Que a saúde nos guie, nos dê a direção. Afaste o terror, a triste escuridão. Que a morte seja apenas uma transição e que o descaso se transforme em compaixão.